Olá, eu sou o professor Glauber, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Legislação Profissional Aplicada para a Ciências Biológicas. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula assíncrona, referente à disciplina de Legislação Profissional. Nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre a regulamentação profissional, o histórico e a estrutura dos conselhos profissionais de biologia. Essa aula faz parte da disciplina de Legislação Profissional aplicada para as Ciências Biológicas. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre a regulamentação profissional, histórico e a estrutura dos conselhos profissionais. Isso aqui que está dando barulho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a regulamentação do profissional do biólogo, um pouco do histórico e da estrutura dos conselhos profissionais, do Conselho Federal e dos conselhos regionais em ciências biológicas. Antes de falar obrigatoriamente do profissional biólogo ou da regulamentação do profissional biólogo, devemos lembrar que o biólogo existe muito antes desta regulamentação profissional. Obviamente que no Brasil, hoje, para se intitular biólogo, devemos ter a, a nossa regulamentação com um registro profissional, conforme já foi comentado na aula anterior. Mas evidentemente que a essência do profissional biólogo existe muito antes dessa regulamentação. Aqui dois exemplos clássicos de biólogos ou cientistas naturais, naturalistas, especialmente Charles Darwin. No Brasil, temos vários exemplos de outros biólogos importantes que construíram a história da biologia que vivemos hoje. Poderia citar aqui vários profissionais, vários historiadores naturais, vários biólogos, mas eu selecionei esses 8 aqui como exemplos de profissionais que desenvolveram a ciência e a biologia aqui no Brasil. Começo aqui por Fritz Miller, como um alemão radicado no Brasil e contribuiu muito para o conhecimento da fauna e da flora em Santa Catarina. Além disso, ele recebeu e enviou várias cartas para Charles Darwin, em um trabalho que inclusive vocês podem ver por um livro já publicado, onde foram compiladas essas cartas, e vocês podem ver essa troca de informações entre Darwin e Fritz Miller. Se você, estudante aqui da UFSC, que ainda não conhece a história, por favor, vá atrás, faça uma boa leitura sobre a história de Fritz Miller. Ali no corredor entre a zoologia e o BEG, você tem ali algumas cartas, alguns documentos do Fritz Miller para você já se deliciar um pouquinho sobre essa história. Outra personalidade importante dentro da biologia foi Carlos Chagas. Carlos Chagas, além de ter contribuído e identificado o parasita, o seu ciclo biológico, seus hospedeiros, vertebrados e invertebrados, um entendimento bastante complexo da doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, ele também contribuiu com diferentes trabalhos, especialmente em malária, e na tentativa também da erradicação de malária em determinadas regiões do país. Né? Não podemos deixar de mencionar Berta Lutz. Berta Lutz, filha de Adolfo Lutz, é uma bióloga, uma zoóloga, que teve um papel muito importante no desenvolvimento da zoologia brasileira, mas mais do que isso, ela foi uma importante ativista feminista no Brasil, especialmente no início do século passado, sendo atuante inclusive em Congresso Nacional, enfim, e ela teve um papel bastante importante na construção e desenvolvimento do Museu de História Natural do Rio de Janeiro. Uma outra pessoa bastante importante para vocês conhecerem é esse cara aqui, o Fritz Plaumann. Fritz Plaumann é um historiador natural, um entomologista, um biólogo, radicado no Brasil também, e morou numa cidadezinha aqui no interior do estado chamada de Ceará. Nessa cidade, ele conseguiu colecionar e, obviamente, montar uma coleção biológica muito importante de insetos, em especial de borboletas, sendo este uma das principais coleções biológicas e entomológicas do mundo. Tá? Então, vale a pena, você que não conhece, você que nunca visitou, dá um pulinho até a Ceará, lá no museu do Fritz Plaumann, para você conhecer um pouco do trabalho desse biólogo.
Também não podemos deixar de destacar aqui, não posso deixar de destacar Graziela Barroso, conhecida como a primeira dama da botânica, uma importante botânica no Brasil, uma das principais taxonomistas do Brasil. Graziela Barroso foi importante também lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ela, obviamente, formou primeiro em História Natural, depois em Biologia e terminou no final de sua carreira trabalhando por muito tempo na UNB em Brasília, na área de Botânica. Outro biólogo bastante importante para nós é o Clodovaldo Pavan, um geneticista que trabalhou durante muito tempo com drosófilas e também com outros insetos, e ele foi um dos responsáveis pelo entendimento e identificação daqueles cromossomos gigantes nesses insetos. E o Clodovaldo Pavan também foi, dentre outras coisas, presidente do CNPq, então tem uma contribuição bastante grande para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Raulino Heitz foi um padre, biólogo, historiador aqui de Santa Catarina. Ele foi um dos principais personagens da botânica no estado de Santa Catarina. O Raulino Heitz ele foi o fundador do Herbário Barbosa Rodrigues, hoje está lá em Itajaí. Talvez muitos de vocês trabalham com botânica, vão trabalhar com botânica, vão se deparar com a história de Raulino Heitz, especialmente quando vocês acessarem aquele livro chamado A Flora Ilustrada Catarinense, que foi idealizado e desenvolvido por ele. Né? Também cabe um destaque aqui para Ruth Nussweig, trabalhou durante muito tempo com Trypanosoma cruzi, uma excelente parasitologista, depois foi para os Estados Unidos, não tinha tanta condições de trabalhar no Brasil, foi para os Estados Unidos, começou a desenvolver esse trabalho, quis voltar para o Brasil, voltou para o Brasil na época de ditadura e tal, mas acabou voltando para os Estados Unidos, onde desenvolveu a maior parte de suas pesquisas lá, mas sempre trazendo para o Brasil o seu conhecimento, sempre dando parte dele aqui no Brasil. Foi importante para o início do entendimento de uma possível vacina para a malária. Tá? Então, dada a importância desse estudo para a biologia, enfim, para a medicina tropical no Brasil. Bom, pessoal, esses são apenas alguns dos nomes dos amantes, dos profissionais de biologia, dentre milhares, centenas de outros que nós teremos aqui para citar para vocês. Tá? Talvez esteja até sentindo falta de algum ou de outro, mas esses foram alguns que eu optei aqui para colocar como exemplos de biólogos que atuaram na biologia, que são profissionais da área de biologia, mas que muitos deles não chegaram nem a exercer a profissão de biólogo regulamentada por lei, por ela só ter sido promulgada a partir de 79. Mas está aí, só para vocês terem uma ideia de alguns desses nomes de biólogos importantes no Brasil. Mas como eu falei anteriormente, a biologia começou muito antes disso. Mas a gente pode ter um breve histórico da linha temporal da biologia no Brasil, pensando exclusivamente quando nós falamos dos cursos de graduação em ciências biológicas no Brasil. E também, obviamente, a própria regulamentação da profissão. Olhando para essa breve linha de tempo, nós podemos perceber que a biologia começa a se desenvolver no Brasil de forma muito mais intensa a partir de 1934, quando foi criado o primeiro curso de História Natural na Faculdade de Filosofia da USP, sendo esse talvez o primeiro curso de Ciências Biológicas. Em 1963, esse curso de História Natural ele é desmembrado em dois cursos, o de Ciências Biológicas e o de Geologia, começando aí o desenvolvimento dos cursos de Ciências Biológicas no Brasil e, consequentemente, na rasteira desses cursos, o profissional biólogo. Vejo que em 1969, apenas 6 anos depois, um biólogo formado como tal assume o Instituto de Botânica de São Paulo, sendo essa a primeira vez que um profissional não registrado assume esse papel. Isso gerou certos debates, isso gerou bastante polêmica, porque um biólogo não era um profissional regulamentado à época. Então, muitas pessoas achavam que isso não estaria certo, um profissional que não está regulamentado assumir um instituto de botânica tão importante do Brasil. Em 1970, a Associação Brasileira de Biólogos, agora já formada, a Associação Paulista de Biologistas, enviou para o Ministério do Trabalho uma minuta de um projeto de lei para a regulamentação da profissão do biólogo. Depois de intensos debates, depois de muito tempo, é promulgado em 1979, então publicado no Diário Oficial da União, a nova Lei Federal sob o número 6.684, que confere e que regulamenta o profissional biólogo no Brasil. Essa lei, além de
regulamentar a profissão de biólogo também regulamentava outro profissional, que era o biomédico. Mas em 1982, houve um desmembramento dessas profissões, cada uma então seguindo o seu rumo, cada uma então tendo o seu conselho profissional, né, a partir de uma nova lei de desmembramento dos conselhos que nós veremos a seguir. Portanto, meus caros, que apenas a partir de 3 de setembro de 1979, nós temos uma profissão regulamentada no Brasil, por força de lei. E essa lei, a 6684, ela institui também o Conselho Federal de Biologia e os seus conselhos regionais de biologia, formando um sistema chamado CFBio, CRBios, que tem um papel fundamental de regulamentar e proteger a nossa profissão. E, obviamente, determinar as atribuições e competências de cada área de atuação profissional. Por isso, meus caros, que no dia 13 de setembro de todo ano nós comemoramos o Dia do Biólogo, porque foi o dia em que a lei do biólogo foi promulgada no Congresso Nacional. Ano passado fizemos 40 anos de profissão, uma profissão que foi construída por todos aqueles personagens que eu vim comentando com vocês e muitos outros que, obviamente, não pude comentar aqui. Mas todos eles foram importantes para a formação e consolidação deste profissional. Aqui mesmo, na UFSC, nós temos vários exemplos de professores que contribuíram muito para o desenvolvimento da profissão aqui no estado. Posso citar alguns exemplos: professor João de Deus, professor Paulo Hoffman, professora Vivian Lersday, entre outros profissionais que atuaram diretamente ou indiretamente no Conselho Regional de Biologia. Então vale aqui minha homenagem a esses também profissionais daqui da nossa casa, da UFSC, que sempre contribuíram para o desenvolvimento da nossa profissão. Bom, pessoal, então, o que é essa lei do biólogo? O que é a lei 6684 de 3 de setembro de 79? Primeiro, que vocês podem observar claramente que o exercício da profissão do biólogo é privativo dos portadores de diploma devidamente registrados de bacharel ou licenciatura em cursos de História Natural e Ciências Biológicas, e em todas as suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia expedido por instituição brasileira oficialmente reconhecida. Eu queria fazer um parênteses aqui nesse inciso 1 do artigo 1º, porque muito se fala que o biólogo, o profissional licenciado não pode exercer a atuação profissional como biólogo. Não, isso não é verdade. O biólogo, tanto o bacharel quanto o licenciado em cursos de biologia, podem sim atuar como biólogo no mercado de trabalho. Mas em outro momento, em outra aula, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os requisitos mínimos para esses profissionais poderem atuar no mercado. Mas desde já quero deixar claramente aqui que tanto o biólogo bacharel quanto o licenciado pode sim atuar no mercado de trabalho. Outra dúvida que se tem, bastante que rotineiramente nos questionam, é a respeito de um profissional que é formado em biologia ou uma faculdade similar fora do Brasil. Ele pode atuar aqui no Brasil? Sim, ele pode atuar estrangeira desde que ela for regulamentada, desde que ela for regularizada na forma de lei. Portanto, tem todo um requisito, um aspecto legal de validação de diploma, tal, que o biólogo que é formado fora do país e quer exercer a profissão aqui dentro deve seguir para então fazer o registro no conselho profissional. Além disso, o que essa lei trata? Essa lei também cria os órgãos de fiscalização. Tá? Então, a partir de 1982, foi desmembrado o Conselho Federal de Biologia e de Biomedicina, criando dois conselhos federais distintos. Mas a lei é a mesma, a lei que regulamenta o funcionamento desses conselhos é a mesma, ainda é essa 6684. Qual que é a incumbência desses conselhos? De fiscalizar o exercício da profissão, assim como outros conselhos que já existem no Brasil. Assim como outros conselhos, como o Conselho de Medicina, como o Conselho de Odontologia, o Conselho de Engenharia, os conselhos de administração, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os conselhos federais e regionais, eles são considerados autarquias federais. Tá? O que é uma autarquia pública federal? Basicamente, ela é vinculada, obviamente, a um ente federativo, por exemplo, o Ministério do Trabalho ou outro, mas ele tem uma, entre aspas, vida administrativa própria. Portanto, ele segue regras, regulamentações próprias, obviamente respondendo a um ente federativo, mas ele tem autonomia administrativa, portanto, tanto o fomento dessa autarquia, ela é independente do governo federal,
Portanto, os conselhos funcionam a partir de recursos próprios, oriundo das anuidades que os biólogos pagam para estes conselhos, né, ou de outras taxas que são cobradas pelos conselhos. Então, isso é importante frisar porque os conselhos federais, o Conselho Federal e os conselhos regionais, eles não recebem recurso de governo federal, eles têm que ser administrados e geridos a partir dos seus próprias fontes de recursos, que são basicamente as unidades dos biólogos. O Conselho Federal de Biologia, ele tem sede em Brasília, né? E os conselhos regionais, eles têm sede nas capitais dos estados que eles representam, né? Ou nos estados da sua jurisdição. Por exemplo, Paraná tem um conselho próprio, ou seja, tem o Conselho Regional 7, que a jurisdição dele é Paraná, portanto a sede fica em Curitiba. Aqui no nosso caso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós fazemos parte do Conselho Regional da Terceira Região. Inclusive o Paraná fazia parte desse conselho e depois foi desmembrado. Nós temos duas capitais, Porto Alegre e Florianópolis. Em qual delas que está a nossa sede? Em Porto Alegre. Porque lá nós temos o maior número de biólogos, o Rio Grande do Sul ainda tem o maior número de biólogos dentro desse conselho do que Santa Catarina. Mas aqui em Santa Catarina nós temos, por exemplo, uma delegacia, que seria uma unidade do Conselho Regional que serve para ajudar e auxiliar os biólogos no atendimento das atividades necessárias que o Conselho presta aos biólogos. Conforme comentado anteriormente, apenas a partir de 1982 houve o desmembramento desses dois conselhos federais, Conselho Federal de Biologia e Conselho Federal de Biomedicina. Isso aconteceu então com a Lei 7.017, de 30 de agosto de 1982, quando há esse desmembramento então desses dois conselhos. Tá? Vejam que as regras que são aplicadas para esses dois conselhos federais e respectivos regionais, por essa norma, elas estão previstas todas no capítulo 3 da Lei 6684 de 79, que não contrariam o caráter de autonomia dessas autarquias. Isso significa que esta lei apenas fez o desmembramento desses conselhos para que cada um possa regulamentar o seu profissional de biomedicina e de biologia. Mas a essência e a regulamentação dessas profissões estão dispostas lá na Lei 6684 de 3 de setembro de 1979. Tá? Portanto, meus caros, o Conselho Federal de Biologia é uma autarquia federal de fiscalização da profissão do biólogo. É isso mesmo. Né? Então nós nos registramos no Conselho Regional de Biologia e obviamente está dentro de um guarda-chuva chamado Conselho Federal de Biologia e nós contribuímos, nós pagamos as unidades para sermos fiscalizados. É uma coisa meio estranha, né? Mas a gente paga para ser fiscalizado. Veja bem, esse pagar para ser fiscalizado, na realidade, está dizendo o seguinte: nós contribuímos para este conselho para que ele fiscalize os profissionais. E assim ele possa distinguir quem é o bom profissional do mau profissional. Portanto, o papel do Conselho de Biologia é fiscalizar o biólogo para proteger a sociedade do mal profissional. Tá? Então isso é uma coisa bastante importante ficar na cabeça de vocês. Vamos falar um pouquinho do Conselho Federal de Biologia? Então, o Conselho Federal de Biologia tem sede em Brasília, como foi comentado, e o que compete a ele? Tá? Então eu vou destacar aqui alguns pontos da Lei 6684 de 79, onde fala sobre esses aspectos da competência do Conselho Federal de Biologia. Tá bom? Então, aqui um primeiro aspecto que eu queria destacar é exercer a função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto da lei e fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. O segundo ponto é supervisar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional. Ou seja, quem deve emitir instruções de caráter normativo da profissão do biólogo é o Conselho Federal de Biologia. Muitas vezes nós esperamos que o Conselho Regional de Biologia, aqui, mais próximo a gente, baixe normativas para dizer como que deve ser executada determinada área de atuação. Mas isso não é competência do Conselho Regional. O Conselho Regional, obviamente, pode sugerir, propor alguma coisa para o Conselho Federal, mas quem deve propor a normatização e isso ser em nível federal é o Conselho Federal de Biologia. Tá? Também ele faz a fiscalização, a supervisionação da fiscalização. O Conselho Federal ele não atua na fiscalização direta, isso fica a competência dos conselhos regionais.
mas ele supervisiona essa fiscalização e ele dá as diretrizes de como que essa fiscalização deve acontecer em todo o território nacional. Passando mais alguns pontos aqui para frente, outro ponto importante é apreciar e julgar os recursos de penalidades impostas pelos conselhos regionais. Então, muitas vezes, quando numa fiscalização ou por uma denúncia, um biólogo é penalizado, que as penas variam bastante, nós veremos isso mais para frente, esse biólogo pode recorrer a essa pena ao Conselho Federal de Biologia. Então, por exemplo, um biólogo comete um delito profissional, tá? Dentro da jurisdição, e o Conselho Regional atesta isso, mostra que houve esse delito, esse biólogo é penalizado, que inclusive pode ter a perda ou o que a gente chama de cassar o registro profissional, mas ele pode recorrer ao Conselho Federal de Biologia. Tá? Outra coisa bastante importante aqui, vale ressaltar, que o Conselho Federal de Biologia fixa o valor das anuidades, taxas e multas devidas aos profissionais. Vejam, toda a questão de quanto que um biólogo paga de anuidade, qual é a taxa para uma RT, para uma TRT, que nós veremos mais à frente, uma taxa de multa, quem determina isso é o Conselho Federal de Biologia, não é o Conselho Regional de Biologia. Outro aspecto importante que eu quero ressaltar aqui do Conselho Federal é estimular a exação do exercício da profissão valendo pelo prestígio e bom nome dos que exercem. É aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Qual o papel de um conselho de profissional? É fiscalizar o profissional. Portanto, ele vai ser capaz, ele deveria ser capaz de distinguir aquele bom profissional do mau profissional. E sempre velando pelo prestígio e bom nome daqueles que exercem, ou seja, sempre valendo pelo bom profissional, tá bom? Então, isso é uma característica importante que o Conselho Federal deve sempre estimular o exercício da profissão sempre de forma correta. Aqui a gente tem o site do CFBio, caso vocês queiram entrar no CFBio, olhar como todas as leis, todas as resoluções, as portarias, as instruções, elas estão disponíveis no site do CFBio. Tá? Algumas delas eu já deixei para vocês também no Moodle, outras vocês podem acessar por aqui. Tá? E o CFBio tem como missão, então, defender, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, representando em juízo ou fora dele os interesses gerais dos profissionais e assegurando a qualidade de serviços prestados pela sociedade. Portanto, muitas vezes, quando há uma briga entre uma determinada profissão, querendo dizer que o biólogo não pode atuar em determinada área, quem tem que ter o papel de zelar e cuidar para isso e zelar para que o nosso profissional possa atuar em uma determinada área, mesmo sob a alegação de outro profissional dizendo que não pode, é o Conselho Federal de Biologia. É esse que deve regrar como que a coisa deve acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu, fatos recentes, que são caso, por exemplo, do biólogo atuar na área de análises clínicas. Durante muito tempo houve um questionamento, especialmente por outros profissionais, de que o biólogo não poderia estar atuando na área de análises clínicas, porque ele não teria competência e não teria regulamentação para isso. Bom, o fato é que o biólogo pode atuar na área de análises clínicas, existe, além de análises clínicas ser uma área de atuação profissional que está em resolução do Conselho Federal de Biologia, existem portarias específicas, resoluções específicas determinam quais os requisitos mínimos para um profissional de biologia requerer uma RT, uma TRT em análises clínicas. Portanto, existe um regramento disposto pelo Conselho Federal de Biologia de como o que um profissional de biologia deve fazer para atuar em análises clínicas. O simples fato disso já existir e esse regramento está bem explícito fez com que no Supremo Tribunal de Justiça fosse ganho de causa para a biologia. Portanto, dizendo que como o Conselho Federal tem regramento para tal e isto é uma área de atuação de biólogo, portanto o biólogo sim pode atuar na área de análises clínicas. Aqui a gente tem a diretoria mais recente do Conselho Federal de Biologia, presidida pela Maria Eduarda Lacerda. Uma vez que nós temos o Conselho Federal, nós temos os conselhos regionais, então formando um sistema chamado CFBio e CRBio. Hoje, há 8 CRBios no Brasil, tá? Sendo cada um deles responsável por uma determinada jurisdição. Então, começando aqui, por exemplo, o CRBio 1, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Obviamente que a grande maioria dos biólogos estão em São Paulo, tá? Em torno de 38 mil registros profissionais só em São Paulo. Nós temos aqui o Conselho Regional da 2ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, também com uma grande quantidade de biólogos registrados, aqui em torno de 23 mil. Depois nós temos o Conselho Regional de Biologia 3ª Região, que são os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, aqui em Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Tocantins, aqui também com em torno de 18 mil biólogos registrados. Tá? Depois nós temos o Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, esse conselho aqui no Nordeste. O Conselho Regional de Biologia da 6ª Região, 7ª Região aqui apenas o Paraná, tá? E o Conselho Regional de Biologia da 8ª Região aqui, Bahia, Sergipe e Alagoas. Bom, aqui estão todos os conselhos, aqui a jurisdição de cada um deles, de novo, né? Então hoje são aproximadamente 130 mil biólogos registrados, sendo desses em torno de 80 mil ativos. Portanto, ali a gente tem em torno de 60% dos biólogos que estão registrados nos conselhos, que têm um registro profissional, estão com eles ativos, portanto, devem ser profissionais atuando na área de biologia no Brasil. Tá? O que compete aos conselhos regionais? Tá? Obviamente, eleger seus membros, elaborar propostas de regimento, criar as suas câmaras especializadas, mas vejam só, eu queria ressaltar alguns pontos também. Julgar e decidir em grau de recurso, os processos de infração da presente lei e ao Código de Ética enviados pelas câmaras especializadas. Por exemplo, se um biólogo comete um delito profissional, isso geralmente passa pela câmara, pelo comitê, pela Câmara de Ética do Conselho Regional de Biologia, Câmara de Fiscalização do Exercício Profissional, e esses fazem uma análise da documentação, fazem uma análise de toda essa denúncia ou do aspecto irregular do profissional e encaminham isso, então, para o Conselho Regional, para a plenária do Conselho Regional, onde tem a avaliação final e a partir dessa, então, há uma deliberação sobre as infrações, enfim, as penalidades que o biólogo teve. Tá? Outra ação importante é agir com colaboração com a sociedade de classe, de escolas e faculdades nos assuntos relacionados à presente lei. Portanto, o Conselho Regional deve atuar fortemente dentro das universidades, dentro das escolas de biologia, para explicar, para construir o profissional biólogo de acordo com o que a lei e as diretrizes da biologia assim determinam. Tá? Também compete aqui, entre outras coisas, organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais de pessoas jurídicas nos termos da lei que se inscreve para exercer as atividades de biologia na região. Portanto, compete ao Conselho Regional de Biologia o recebimento dos registros profissionais, tá? E eles são os mantenedores desse registro profissional. Obviamente que isso é comunicado ao Conselho Federal de Biologia, mas quem regula, quem orienta, quem fiscaliza e quem mantém esse registro atualizado é sempre o Conselho Regional de Biologia da região da sua atuação, daquele conselho em que você tem o seu registro efetivo. Fiscalizar o exercício profissional na sua jurisdição, representando as autoridades competentes sobre fatos de apurar cuja solução ou não repressão sejam de sua alçada. Aqui vale ressaltar, por exemplo, que um biólogo que é fiscalizado e ele está trabalhando, mas ele não tem registro profissional, ele está exercendo o exercício regular da profissão. Então, por exemplo, se eu sou biólogo, se eu sou formado em biologia, né, não sou biólogo, sou formado em ciências biológicas, e eu estou trabalhando numa empresa, apenas com o meu título de bacharel em ciências biológicas, e essa empresa for fiscalizada pelo Conselho Regional de Biologia, e eu tiver um profissional atuando lá sem o registro profissional, a empresa pode ser penalizada e o biólogo também pode ser penalizado, o profissional em biologia, pelo exercício legal da profissão. Assim como outras profissões que estiverem atuando em assuntos relacionados com biologia, nas áreas de atuação do biólogo, mas não tem atuação na área, ele também pode ser, assim, penalizado. A grande questão é que o Conselho Regional de Biologia não pode aplicar multas e sanções àqueles que não estejam registrados no Conselho. Esse é um aspecto bastante tênue, porque o que acontece? Quando o Conselho de Biologia encontra
algum profissional atuando de forma irregular, ele comunica isso para o Ministério Público. Então, é o Ministério Público que, posteriormente, vai conduzir a investigação e, se for necessário, vai autuar, enfim, e vai notificar a pessoa e vai levar à justiça a pessoa por exercício legal da profissão, tá bom? Também tem como competência cumprir e fazer cumprir as disposições de lei, né, funcionar como Conselho Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhe forem submetidos, propor ao Conselho Federal as medidas necessárias para o aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização e de exercício profissional. Tá? Então veja, o Conselho de Biologia ele não vai promover nenhuma resolução nova, ele não pode criar nada novo. Então ele tem que ele pode fazer uma proposta de regulamentação, uma proposta de fiscalização, e isso ser então encaminhado para o CFBio, aonde o CFBio é que vai então determinar como que vai acontecer determinada fiscalização. E este é o site do Conselho Regional de Biologia da Terceira Região, aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então vocês podem acessar esse site, ele está bastante funcional, um site bonito, enfim, e que vocês conseguem então ter as informações aqui para emissão de RT, a pessoa física, a pessoa jurídica, portal dos profissionais de biologia, isso é endereçado ao Conselho Federal de Biologia, depois em outro momento eu vou mostrar isso para vocês, o Cadastro Nacional de Biólogos, enfim, então todas as informações referentes à atuação profissional estão dispostas aqui no site do Conselho. Tá? Aqui está a diretoria da gestão 2019 e 2023, tá? Então esses são os conselheiros, a presidência, e assim por diante, né, seus conselheiros suplentes. Aqui de Santa Catarina nós temos o Danilo Funk, o Roberto Dregenhardt, e o Sérgio Althoff, são os conselheiros titulares de Santa Catarina, e como suplentes aqui nós temos o João de Deus Medeiros, o Ricardo e o Luiz Felipe como sendo os conselheiros suplentes aqui do estado de Santa Catarina. Tá? Bom, o Conselho de Biologia da Terceira Região, ele funciona da seguinte forma, então ele tem uma plenária aqui, que é constituída pelo presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, e todos os conselheiros aqui acima disso, estão acima desta plenária. Tá? Então, aqui, então, tem o primeiro da plenária, ou seja, o conselho, os conselheiros, tá? Estão acima da presidência. Tá? Depois tem o presidente que, obviamente, ou a presidência que conduz o conselho, que é o ordenador jurídico do conselho, assim por diante. Tá? Vice-presidência, secretário e tesoureiro. Associado a essa presidência, a gente tem aqui assessoria jurídica, contábil, comunicação de imprensa, informática e assessoria institucional. E também nós temos aqui a diretoria, que é composta por esses conselheiros, associados a ela, então, as comissões que chamamos de comissões permanentes, ou câmaras permanentes. Formação profissional, CEFAP, ética profissional, tomada de conta do meio ambiente, legislação e normas, licitação, e talvez uma das mais importantes que nós temos no Conselho sempre vai ser a Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, chamada de COFEP, que é ali, que na COFEP, ela está associada à fiscalização direta do Conselho. Então, a atividade fim do Conselho de Biologia, ela é desenvolvida pelos fiscais aqui, né, que tanto em Santa Catarina quanto em Rio Grande do Sul, e eles se reportam, obviamente, para a COFEP. A COFEP, essa Câmara, sempre analisa todos os pedidos de RT, todos os pedidos de TRT, todas as infrações, todas as análises que foram delegadas pela fiscalização para a deliberação da COFEP. Algumas a fiscalização já acaba atuando de forma mais rápida, mas tem outras que necessitam obrigatoriamente de uma análise pela Câmara de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional. Existem outras câmaras, outros conselhos, outras comissões, que podem ser designadas, né? Por exemplo, aqui nós temos a Comissão de Meio Ambiente, né? A CMA. Mas hoje o profissional de biólogo atua na área de saúde, na área de biotecnologia também. Então é muito prudente que tenha uma comissão de saúde, uma comissão de biotecnologia que vai ajudar na regulamentação dessa profissão. Tá? Então hoje o Conselho de Biologia tem essa estrutura também. Tá? Esse aqui já é um passado. Bom, a área administrativa, a área financeira, enfim, está toda aqui organizada na forma desse organograma. Bom, pessoal, eu deixo para vocês aqui algumas leis importantes, tá, para vocês lerem.
Para esta aula, eu vou pedir que vocês leiam a Lei 6684, a Lei 7017 e o Decreto 88438, tá? Então eu vou pedir para que vocês leiam essas 3 leis hoje, tá? E vão responder o questionário com base nessas 3 leis, tá bom? Outras leis, outras resoluções, enfim, estão dispostas aqui para todos vocês, tá? Todas essas resoluções nós vamos ver ao passar com o andar da disciplina, em momentos específicos, tá? Todas elas estão disponíveis no Moodle, tá? Mas as atividades eu sempre vou deixar aquilo que eu quero que vocês leiam e os conteúdos que eu vou fazer o questionário para vocês, tá bom? Antes de a gente finalizar a aula, eu gostaria de falar um pouquinho da diferença entre as representações profissionais. O que é um conselho, o que é uma associação e o que é um sindicato. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes há uma confusão entre conselho e sindicato, em especial. Tá? Conselho, como vocês ouviram, tem um papel de fiscalizar e orientar o profissional. Tá? Fiscalizar e orientação profissional. Um sindicato é ele que vai determinar as condições de trabalho e a relação profissional entre o biólogo e o empregador. Então essa relação de trabalho, ela é determinada, ou ela é regida, ou ela vai ser discutida no âmbito do sindicato. Por exemplo, qual que é o salário de um biólogo? Qual que é o salário necessário de um biólogo contratado por 20 horas, 40 horas? Quem determina essa base salarial são os sindicatos, não é o Conselho de Biologia. Vocês podem entrar no Conselho de Biologia, no site do CRBio 3, e vocês vão ver lá honorários do biólogo, sugestão de honorário. E vocês vão ver que está lá disposto, mas eles pegam a referência do sindicato. Portanto, eles sugerem que aquilo que o sindicato determina. Tá? Então, é bastante importante deixar claro isso. Tá? Essa relação trabalhista é competência do sindicato. A relação de fiscalização e orientação do profissional é competência do Conselho de Biologia. A associação está mais voltada com o aperfeiçoamento profissional, tá bom? Existe um projeto de lei que está tramitando já há bastante tempo que fala sobre o piso salarial para o biólogo. Tá? Mas isso não é de competência, obviamente, do Conselho, mas está lá tramitando em lei e se isso for aprovado, aí sim vai ter um piso salarial, aí sim a coisa vai mudar e os sindicatos vão poder aplicar esse piso salarial, os conselhos vão poder sugerir os pisos salariais, tá bom? Aqui então alguns sindicatos de biólogos aqui do Brasil, né, Sindicato Rio Grande do Sul, Minas Gerais, aqui a fonte não ficou muito boa, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Santa Catarina, tem uma associação de biólogos de Concórdia, que ela tem um papel de sindicato, tá, mas a gente não sabe como que ela está atuando, e se estiver atuando, por favor, me avise. Tá bom? Bom, gente, então era isso. Gostaria de agradecer a todos. Assistam os próximos vídeos. Teremos mais algumas aulas síncronas também. Então, qualquer problema, estou à disposição. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá bom? Um grande abraço, se cuidem, fiquem seguros.